E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez com vocês e hoje nós vamos trabalhar sobre forças magnéticas, essas interações entre dois campos magnéticos, ok? Força magnética é uma grandeza vetorial, então ela é representada por Fm e tem uma setinha aqui. Como é que essa força é gerada? Ela é gerada na interação de dois campos magnéticos. Um campo uniforme, criado por um ímã qualquer, e o outro gerado pela movimentação da carga elétrica. Então aqui eu tenho a carga elétrica movimentando dentro de um campo magnético. Quando uma carga elétrica movimenta, ela cria um campo magnético. Então a interação do campo magnético da carga com o campo magnético uniforme vai gerar uma força magnética. Uma legendazinha aqui para vocês. O V é a velocidade, é o sentido da corrente elétrica, é o sentido dessa carga, do movimento dessa carga. B é o vetor indução campo magnético. Fm, a força magnética. E Q, a carga magnética. A força magnética ela vai depender da relação entre duas variáveis, que é a velocidade e o campo uniforme. Quando a velocidade for paralela ao campo, as características da força magnética serão: primeira característica é o módulo. Perceba que a velocidade ela está no mesmo sentido do campo uniforme. Logo, eu digo que o ângulo entre a velocidade e o campo é igual a zero. Se tivesse no sentido contrário, o ângulo seria de 180 graus. Para nós determinarmos a primeira característica da força magnética, nós iremos utilizar a seguinte equação: BQV, campo, carga e velocidade. Essas três variáveis vai ser multiplicada pelo seno do ângulo, como eu tinha dito, o ângulo entre a velocidade e o campo. Como eles são paralelos, o ângulo pode ser 0 ou 180. 0 quando eles estiverem no mesmo sentido, que é neste caso, e 180 quando estiver no sentido oposto. Porém, o seno de 0 ou seno de 180 é igual a zero. Então eu vou dizer que se a velocidade for paralela ao campo, a força magnética é nula. E isso implica em quê? Que o movimento da carga vai ser um movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela vai ser constante. Quando a relação entre a velocidade e o campo forem perpendiculares, aí eu vou ter outras características. Não é? Eu vou ter aqui a minha carga, a força, a velocidade e o campo. Perceba que a força magnética está sendo representada aqui por uma bolinha com um xizinho dentro. Isso é porque, no plano, as grandezas vetoriais elas são representadas por setas. E como nós estamos olhando para o quadro, se nós vemos um xizinho, significa que o vetor está entrando no plano. Se nós vemos uma bolinha, nós vamos ver a ponta dessa flecha. Significa que o vetor está saindo do plano. Então, nessa característica aí, a força magnética está entrando no plano. Primeira característica do meu vetor força magnética. Eu coloquei aqui um módulo. Como nós vimos no exemplo anterior, força magnética é dada por campo vezes a carga vezes a velocidade. Essas três variáveis vai estar multiplicando pelo seno do ângulo. Como a velocidade e o campo são perpendiculares, o seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja, se a força magnética ela vai ser máxima quando velocidade e campo forem perpendiculares. A direção da força magnética ela sempre vai ser perpendicular ao campo magnético e à velocidade. Perceba na figura que força e campo são 90 graus e força e velocidade também mostram um ângulo de 90 graus.
A outra característica da força resultante, do vetor força resultante, ou magnética, melhor dizendo, é o sentido. O sentido ele é dado pela regra da mão direita, número 2. Por que número 2? Porque nós utilizamos a regra da mão direita, número 1, para falar de campo magnético, do sentido do campo magnético. A regra da mão direita, número 2, ela vai ser dividida em 4 partes, onde a natureza da carga vai fazer diferença no sentido da força magnética. O polegar, ele vai indicar a velocidade da carga. Então você vai colocar o polegar no sentido da velocidade dessa carga elétrica. Com os 4 dedos esticados e alinhados, nós vamos indicar o sentido do campo magnético. E se a carga for positiva, a força magnética ela vai sair da palma da mão. É chamada também regra do empurrão ou do tapa. Se a carga for negativa, ela vai sair do dorso da mão. Certo? Então a junção dessas 3 características, ela vai dar a regra da mão direita número 2. Outras características do movimento é que ele vai descrever, essa carga vai descrever um movimento circular uniforme, onde a força centrípeta é igual à força magnética. Onde nós podemos determinar o raio que essa carga vai percorrer. Onde a primeira variável é massa, onde é medida em quilogramas, vezes a velocidade, sobre campo vezes a carga. Perceba que a carga é medida em módulo, porque o sinal dela não vai interferir no raio. E o raio que vai ser medido em metros. Uma outra variável que pode ser encontrada aqui é o período, o tempo necessário para essa carga dar uma volta completa. O período ela vai ser dado por 2π vezes a massa sobre campo magnético vezes a carga. Aqui está um exemplo do movimento circular uniforme, onde os 4 dedos vão indicar o sentido do campo elétrico, ou melhor, do campo magnético. A carga ela é positiva, então vai sair na palma da mão, certo? E a força magnética? Então nós vamos fazer da seguinte maneira: a velocidade está entrando, o campo está para a direita, está sendo representado pelos 4 dedos, e como a carga é positiva, a força magnética está para baixo. Sendo assim, a carga vai descrever um movimento circular no sentido anti-horário. Na última característica, a força magnética ela é dada pela relação entre a velocidade onde for oblíquo ao campo magnético. Então eu tenho uma velocidade com um ângulo diferente, de 0 ou 90 graus. Perceba que as características dessa força magnética elas vão se manter praticamente iguais. Eu tenho o módulo, que é as variáveis campo magnético, carga, velocidade e o seno do ângulo, que vai ser esse seno entre a velocidade e o campo. A direção da força sempre perpendicular aos vetores campo magnético e a velocidade. E o sentido, pela regra da mão direita, nós vamos perceber que a força magnética está entrando no plano. Uma outra característica importante é que o movimento ele vai ser helicoidal uniforme. A carga vai movimentar como se fosse uma hélice dentro deste campo magnético. Galera, sendo assim, nós iremos encerrar essa aula 1 de força magnética
e nós retomaremos na aula 2 falando de forças magnéticas de um condutor ou mais condutores paralelos. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijão!